Shalom a todos, você está no canal Atalaias do Eterno. Hoje nós vamos dar um estudo especial sobre a fala, sobre a língua, já que estamos estudando a Epístola de Tiago, e no capítulo 3, creio que é um dos capítulos mais fortes de todo o Taná, de toda a Bíblia, sobre o assunto. Hoje nós vamos falar sobre controlar a língua. Ninguém se surpreende ao ouvir que a fala dos discípulos de Yeshua é um barômetro do seu caráter, porque a boca fala do que o coração está cheio. Yeshua falou isso. Você pode conferir em Mateus capítulo 12, verso 34. Então basta ouvir a conversa de alguém para saber como essa pessoa está espiritualmente. Tiago, ele nos lembra daquilo que já aprendemos pela experiência. Apesar de pequena, a língua é capaz de produzir grandes benefícios e grandes males. Embora o homem possa dominar todas as criaturas selvagens, ninguém pode dominar a língua. É mal incontido, carregado de veneno mortífero, dificilmente de outras coisas na natureza. A língua pode gerar opostos como o doce e o amargo, a bênção e a maldição. Tiago, capítulo 3, versos 1 a 12. Apesar de não sermos capazes de domar a língua, podemos ser eternamente gratos a Deus, porque Ele pelo poder do Espírito, Ele pode transformar a língua afiada em uma língua graciosa e a língua fofoqueira em uma língua edificante. A seguir, algumas das qualidades que devemos caracterizar a nossa fala. Primeiro, ela deve ser uma fala verdadeira. Nosso Adão, nosso Senhor, era transparente e honesto. Ele nunca mentiu ou ocultou a verdade. Nenhuma vez ele recorreu ao exagero ou à adulação. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25. Uma vez que Deus não pode mentir, Ele também não pode conceder permissão para tal. Isso inclui mentirinhas, mentiras inocentes, exageros, adulações e promessas quebradas. Relatórios dos resultados obtidos não devem ser exagerados. A secretária não deve dizer que o chefe não está, caso ele esteja. Não se deve pedir aos filhos que mintam para um visitante indesejado. Se a pessoa for honesta, ela não precisa ter uma boa memória. E Stanley Jones disse: se você conta uma mentira, precisa ter boa memória para encobri-la. Porém, se disser sempre a verdade, não precisa ter uma boa memória, pois só a verdade diz. É simples. Ela deve ter valor a nossa fala. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios 4, 29, a parte A. Aqui a palavra torpe significa de pouca qualidade, imprópria para o uso, sem valor. Quando os gravadores foram inventados, era divertido esconder um e gravar a conversa à mesa. Quando a fita era tocada, quase sempre os falantes ficavam envergonhados por causa da conversa vazia. Yeshua alertou que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Portanto, falatórios vazios devem ser confessados como pecado e tirados da nossa vida. O almirante Hyman Rickover, da Marinha Norte-Americana, disse: mentes grandes falam sobre ideias, mentes medianas falam sobre acontecimentos, mentes pequenas falam sobre pessoas. Ele poderia ter acrescentado que as maiores mentes falam sobre as verdades eternas. Ela deve ser edificante, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Efésios 4, 29b. Em outras palavras, nós devemos constantemente procurar edificar os outros com aquilo que dizemos. Ironside sempre direcionava as conversas para assuntos edificantes. Ele sempre perguntava: o que você acha que esse versículo significa? E então citava um texto difícil. Se a outra pessoa não soubesse, Ironside sugeriria graciosamente: você acha que poderia significar isso? Suas explicações eram inesquecíveis.
Um amigo meu começou a falar algo negativo sobre outra pessoa. Aquilo parecia ser o início de uma fofoca interessante. No entanto, ele parou no meio e disse: "Não, isso não seria edificante." Desde então fiquei morrendo de curiosidade, mas aprendi a lição valiosa daquele dia sobre como disciplinar a língua. A nossa fala deve ser apropriada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Efésios 4:29. Nosso Adão respondeu às tentações de Satã no deserto com 3 porções apropriadas de Devarim, Deuteronômio. É um grande dom ser capaz de dizer a coisa certa no momento certo. É como a anciã de Deus que se inclinou sobre a cama de um crente à beira da morte e citou o Cântico dos Cânticos 8:5. Quem é essa que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Ou a mulher cristã que escreveu Isaías 49:4 no final de uma carta a um pregador desanimado. Eu mesmo disse: de balde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Eterno e a minha recompensa perante o meu Deus. Quando o Dr. Alexander White entrou no escritório de um advogado, foi surpreendido com a pergunta: "Você tem alguma mensagem para um velho pecador?" Então ele repetiu o texto no qual estivera meditando: "O Senhor tem prazer na misericórdia." Miqueias 7:18. O advogado agradeceu pela única palavra que poderia ter lhe dado conforto. Algumas palavras eram de acordo com a necessidade do momento. Portanto, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. E a palavra a seu tempo, quão boa é. Provérbios 15:23. A nossa fala, a nossa palavra, a nossa linguagem deve ser agradável. Nossa fala não deve ser somente apropriada, como ela deve ser agradável. A nossa palavra seja sempre agradável. Colossenses 4:6. Nosso Adão era tão gracioso que os homens se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Lucas 4:22. Não foi a graça que fez com que ele, um judeu, pedisse água a uma mulher samaritana desprezada? E o que seria, senão a graça, o que fez ao dizer a mulher amedrontada: "Pegue em adultério"? Nem eu tampouco te condeno. João 8:11b. A graça exige que refreemos comentários ácidos, insinuações grosseiras e sarcasmos incisivos. A senhora Astor disse: "Sr. Wilson, e se eu fosse sua esposa, envenenaria o seu café." A isso, o Sr. Churchill respondeu: "Senhora Astor, se eu fosse o seu marido, eu beberia." Muito engraçado, mas não muito gracioso. Nossa fala também deve ser temperada com sal. A nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Colossenses 4:6. O mesmo Senhor que disse: "Dá-me de beber", também falou: "Vai e chama o teu marido." João 4:16. Após dizer: "Nem eu tampouco te condeno", ele também acrescentou: "Vai e não peques mais." Essas palavras são afiadas, ácidas. O sal também preserva, ele impede a decomposição. O sal produz sede. Assim como a nossa fala, devemos preservar os padrões da integridade moral e provocar sede de água viva oferecida pelo Messias. Naturalmente, a fala do discípulo deve ser pura, mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Quanto mais livremente falamos sobre pecado e moralidade, menos sérios eles parecerão a nós e àqueles que nos escutam. Eles adquirem uma familiaridade fatal e nós deixamos de nos horrorizar com eles. É verdade que a Bíblia fala sobre pecados abomináveis em alguns trechos, mas é sempre de maneira a criar aversão a eles e nunca a maneira de admiti-los, minimizá-los ou incitar o desejo de cometer esses pecados. Ninguém se opõe a um humor leve, mas a verdade é que a ausência excessiva de seriedade leva à perda do poder espiritual.
O homem Kadosh, o homem santo, é frequentemente extinto em reuniões por uma barragem de histórias engraçadas. Deus não nos chamou para sermos palhaços, mas para sermos embaixadores. Piadas divertidas dispersam a solenidade de um apelo às boas novas, ao arrependimento, à techuvá, ao retorno. Nós não fomos chamados para ser comediantes. A nossa conversa também deve ser confirmada por juramentos. Não deve ser confirmada por juramentos. Melhor dizendo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem jureis por tua cabeça, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Mateus 5, 34 a 37. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que não caieis em juízo. Tiago 5,12. A fala do discípulo deve ser tão consistentemente honesta a ponto de nunca ser necessário confirmá-la com juramento. Conforme alguém disse, juramentos não servem para nada. O homem bom não precisa e o homem mau não cumpre. E quanto a fazer o juramento num tribunal? Quando Yeshua estava sendo julgado, o sumo sacerdote disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Conjurar significa ordenar sob juramento. Como judeu debaixo da lei, foi exigido que Yeshua testificasse sob juramento, Levítico 5:1. E o fez. Isso resolve o assunto para muitos discípulos. Mesmo assim, caso ainda tenham peso na consciência em fazer juramentos legais, é permitido que eles testifiquem por afirmação. Nos Estados Unidos, no Brasil, não. Isso significa responder às perguntas ou fornecer provas sem jurar por Deus. Todos nós sabemos que é errado tomar o nome do Senhor em vão e falar palavrões. E quanto a blasfêmias eufemísticas, ou seja, eufemismos para palavras proibidas, por exemplo, cara lá de cima no lugar de Deus, desgramado no lugar de desgraçado, ou quintos no lugar de inferno. Essas palavras violam as escrituras tanto quanto seus pares mais óbvios. Nossa fala deve ser reverente. Nós não devemos falar levianamente ou desrespeitosamente sobre coisas sagradas. Nós não devemos fazer trocadilhos com as escrituras, ou seja, citar versículos bíblicos de forma engraçada e fora do contexto. Devemos ser sérios em nossa relação aos assuntos divinos. Servos do Messias devem evitar fazer gracejos e observações engraçadinhas. O desejo de se intrometer em todas as conversas com piadas ou de ser o melhor em contá-las resulta na merecida reputação de um zero à esquerda espiritual. Nossa fala não deve conter reclamações. Reclamações são um insulto à providência de Deus. Reclamar significa dizer que ele não sabe o que está fazendo. Significa acusá-lo de erro ou de julgamento deficiente. Significa afirmar que ele não se importa. Nós devemos nos lembrar disso quando formos tentados a reclamar. É melhor repudiar o pensamento ou engolir as palavras e dizer: o caminho de Deus é perfeito. Salmo 18:30. Nossa fala deve ser concisa e direta. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10:19. Em outras palavras, muito mais falamos, mais suscetíveis estamos a errar, a pecar. Nós podemos evitar esse perigo resistindo ao impulso de sempre falar alguma coisa. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as suas palavras. Eclesiastes 5:2. Embora isso se refira especialmente a votos feitos a Deus, o conselho é bom para uso geral. Na verdade, um falador compulsivo é um tédio. Ele nunca toma fôlego. Ninguém mais tem a chance de se expressar. Ele monopoliza a conversa, bem como todo o tempo e toda a atenção do ouvinte infeliz. A língua deve seguir o pensamento, não liderá-lo. As pessoas se arrependem mais da fala do que do silêncio. Aquele que fala planta, mas aquele que ouve colhe. Nós não devemos ceder à fofoca.
E aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque é uma parte muito importante. Alguns anos atrás, foi publicado o seguinte no Atlanta Journal: sou mais fatal do que a bala penetrante do canhão, ganho sem matar, desfaço lares, parto corações e destruo vidas, viajo nas asas do vento. Nenhuma inocência é forte o suficiente para me intimidar e nenhuma pureza é pura o suficiente para me desencorajar. Não tenho consideração pela verdade, respeito pela justiça, nem misericórdia dos indefesos. Minhas vítimas são tão numerosas quanto a areia da praia e com frequência igualmente inocentes. Eu nunca esqueço e raramente perdoo. Meu nome é fofoca. Joyce Glennis. Talvez Tiago ele estivesse pensando especialmente no pecado da fofoca quando ele escreveu: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refriar também todo o seu corpo. Tiago 3:2. É tão fácil e natural fofocar, mas é tão difícil deixar esse hábito. O que é a fofoca? William Marshall diz que a fofoca é a arte de não dizer nada de modo a deixar nada sem ter sido dito. Bill Gothard diz que fofoca é o comportamento de informações, compartilhamento de informações com alguém que não é parte do problema e nem da solução. Nós podemos expandir a definição que está ausente. A fofoca coloca a vítima em um ângulo desfavorável e diz coisas que não são gentis, edificantes ou necessárias. É maldizer alguém pelas costas em vez de confrontá-lo face a face. É uma forma de assassinato de caráter. O autor de Provérbios expressou bem isso: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18:21. A Bíblia é muito clara com essa prática. Não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo. Levíticos 19:16a. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. Provérbios 11:13. E veja também Provérbios 20:19. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16:28. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Provérbios 18:18. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Provérbios 26:20. Em Romanos 1:29, Paulo enumera os fofoqueiros, difamadores, juntamente com os assassinos e com as pessoas imorais. Às vezes, nós tentamos camuflar a fofoca fingindo que estamos compartilhando informações para que se ore a respeito. Vou te contar apenas para que você possa orar sobre isso. Mas você sabia que... Ou então achamos que estamos evitando a transgressão ao fofocar em segredo. O resultado com frequência é assim. Duas mulheres estavam conversando no Brooklyn. Kelly me diz que você disse a ela aquele segredo que eu te disse para não dizer a ela. Ela não presta, eu disse a Kelly para não dizer a você que eu disse a ela. Bem, eu disse a Kelly que não diria a você que ela me disse, então não diga nada a ela que eu disse. Em seu livro Seasons of Life, Charles Swindoll trata dos boatos, outro nome para a fofoca. Vamos ver o que ele diz. Aqueles que se alimentam de boatos são almas pequenas e duvidosas. Eles encontram satisfação em traficar em becos mal iluminados, em soltar bombas sutis que explodem na mente dos outros, em acender o pavio da sugestão. Eles encontram conforto em ser apenas um canal inocente da informação incerta. E nunca a fonte. As expressões costumeiras como dizem que, você está sabendo, ou ouvi falar, oferecem segurança para aquele que espalha o boato. Você está sabendo que a Igreja Memorial do Concreto Histérico está prestes a sofrer uma divisão? Ouvi falar que Ferdinand e Flo estão se divorciando, dizem que ela foi infiel. Dizem que os pais dele têm muito dinheiro. Você ficou sabendo que o pastor Evistovski foi convidado a deixar a sua antiga igreja? Dizem-me que o filho dele está usando drogas e foi pego furtando uma loja. Alguém disse que eles tiveram de se casar. Alguém falou que ele é um beberrão. Ouvi dizer que ela é uma oferecida. Cuidado com ela. Estão falando por aí
que ele finalmente alcançou o topo por meio de trapaças. É uma preocupação de diversas pessoas o fato de ele não ser confiável. Todos nós sabemos como a fofoca ou o boato aumentam conforme passa de pessoa para pessoa. Cada um acrescenta um toque negativo até que a história final tenha pouca semelhança com a história original que foi contada. É possível que alguém objete dizendo que Paulo criticou Himeneu e Alexandre, 1 Timóteo 1, 19 a 20, Fígelo e Hermógenes, 2 Timóteo 1,15, e Alexandre o Latueiro, 2 Timóteo 4,14. João também não poupou Diótrefes, 3 João 9,10. Isso é verdade. Porém, o propósito foi alertar os discípulos quanto a estes homens, não atacá-los com baixeza. Com frequência, é necessário que os líderes falem sobre certos indivíduos quando há necessidade de discipliná-los ou corrigi-los. No entanto, a intenção é ajudar as pessoas envolvidas e não destruí-las. Isso é diferente de fofoca. Há algumas medidas positivas que podemos tomar para lidar com a fofoca. Primeiro, nós podemos pedir que a pessoa identifique a fonte. Paulo nos deu um exemplo em 1 Coríntios 1,11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contenda entre vós. Segundo, nós podemos pedir permissão de mencionar o fofoqueiro, a vítima da fofoca. Você se importaria se eu contasse a ele o que você acabou de dizer a respeito? Que horror, não faça isso, seria o fim da nossa amizade. Podemos nos recusar a ouvir a fofoca. Podemos fazê-lo dizendo educadamente que preferimos não ouvir ou redirecionando a conversa para assuntos mais edificantes. Se ninguém desse ouvidos à fofoca, ninguém a contaria. Ensurdeça o público e você emudecerá o fofoqueiro. William Marshall. Um provérbio turco serve de lembrete para nós. Quem faz fofoca para você, fará fofoca de você. Concluindo, permita-me citar uma síntese incisiva. Eu não sei quem a escreveu, mas queria que tivesse sido eu. O que o discípulo deve fazer com a língua? Ele deve controlá-la e nunca tentar dominar a conversa. Ele deve treiná-la e dizer menos do que poderia. Ele nunca deve usá-la para ferir pessoas e para proferir mentiras, meias-verdades, malícias, insinuações maldosas, sarcasmos, conversas impuras e falatórios vazios. Ele sempre deve usá-la onde a circunstância pedir um testemunho, uma confissão ou uma palavra de incentivo. Se for uma daquelas pessoas estranhas que acham difícil dizer obrigado, ela deve treinar a língua para pronunciar essa palavra e precisa lidar com o orgulho corrupto que habita nele. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração abaixo. Shalom, shalom.